Então, quando uma partícula que se move sob a ação de uma resultante F vai de uma posição R1 para outra posição R2, sua energia cinética sofre uma mudança, sofre uma variação, e a variação dessa energia cinética é exatamente igual ao trabalho feito pela força resultante entre esses dois pontos sobre a trajetória. E esse trabalho é calculado por uma integral de linha. Só tem um problema, uma integral de linha muitas vezes não é uma coisa muito simples da gente calcular. Do ponto de vista conceitual, não é nada diferente do que você fez com a integral normal lá, a integral de uma função escalar de uma variável, né? Quando você concebeu aquela integral lá, você também fez a mesma coisa, né? Você tinha lá um gráfico, aí você dividiu o eixo horizontal no trecho no qual você queria calcular a integral num monte de segmentos pequenininhos. Você calculou a área debaixo de retângulos pequenininhos, que tinham largura pequenininha. Você somou essas áreas todas, fez o limite no qual essas larguras iam a zero, eis aí a integral. Veja que o procedimento é muito similar ao que eu usei aqui. A diferença fundamental é que aqui nós estamos tratando de um produto escalar de dois vetores, não é? Mas, essencialmente, o que eu estou fazendo é uma soma de f escalar dr para todos os pequenos segmentos nos quais eu dividi a trajetória total. Uma dificuldade que vem aqui no caso da integral de linha é que a integral de linha de uma função qualquer entre dois pontos, ela pode depender do trajeto que eu levo para ir entre um ponto e outro. Então, eu vou lhe dar um exemplo disso. Esse exemplo é igual ao que está lá no nosso material. Aqui está, eu estou desenhando para você 3 trajetórias que ligam uma origem O até um ponto P. Aqui está a trajetória A, aqui a trajetória B, aqui a trajetória C. A trajetória A é composta de 2 segmentos de reta, um sobre o eixo X e o outro paralelo ao eixo Y. A trajetória B é um segmento de reta único que liga a origem até o ponto P. E como o ponto P tem coordenadas 1 e 1, isso aqui é a bissetriz do primeiro quadrante, né? Faz um ângulo de 45 graus aqui com o eixo horizontal se as escalas forem iguais. E a trajetória C é um arco de círculo centrado no ponto 1, no ponto 0, 1. E eu vou imaginar que a força, que eu tenho uma força F, que é dada pela seguinte caracterização vetorial, ela vale y 2x. Isto é, dado um ponto qualquer, por exemplo, o ponto x igual a 2, y igual a 1, quanto vale essa força? X igual a 2, y igual a 1, então a sua componente horizontal vale y, 1. A sua componente vertical vale 2 vezes 2, 4. Ela vale 1, 4 naquele ponto. Satisfeito? Você não devia estar. Está faltando alguma coisa aqui. O que eu estou dizendo é que isso aqui é y na direção x chapéu, legal? Componente x, mais 2x na direção y chapéu. Aí eu falei, aqui tem alguma coisa que não soa bem. E o que é que não soa bem aqui? Dimensão, tem alguma coisa dimensionalmente errada nessa história. Qual é a dimensão de x? De comprimento, ele está localizando um ponto. E o y? Também tem dimensão de comprimento. Então, essa coisa que aqui está, ó, essas componentes estão com dimensão de comprimento. E que dimensão elas deviam ter? Teriam que ter dimensão de força. Então, é um certo abuso de linguagem quando a gente escreve isso. Cuidado, quando o físico escreve isso, normalmente ele sabe direitinho o que ele está escrevendo. Você está errado porque a dimensão está errada. Não, é porque isso aqui está multiplicado. Eu não escrevi porque eu sou preguiçoso, mas está multiplicado por um negócio que é o 1. Esse 1 aqui é um vetor que tem dimensão de força. Desculpa, por um número 1 que tem dimensão de força, não é um vetor. Então, na verdade, isso aqui está multiplicado por 1. Mas que 1 é esse? É um número? Não, é um 1 cuja dimensão corrige o que está faltando, que é m vezes t menos 2. Tá, mas eu não vou atrapalhar a ideia de vocês
Mas vocês entenderam que está faltando aqui um objeto. Esse objeto, como é o objeto 1, ele só serve para fazer com que a dimensão esteja correta, ele vai estar na minha cabeça e não vai estar no quadro, tá bom? Agora vamos calcular a integral de linha entre os pontos O e P nessas três trajetos. É isso que eu quero calcular. No trajeto A. O trajeto A é composto por dois segmentos de reta. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa integral de linha em duas partes. Primeiro aqui, depois aqui. Tá bom? Eu sempre posso dividir a integral de linha em quantas partes eu quiser, contanto que isso varra a trajetória inteira sobre a qual eu quero calculá-la, né? Por que é bom fazer isso? Porque quando eu calculo a integral de linha nessa parte aqui, veja, só vai haver o deslocamento dr, só vai ter componente na direção x. Então esse f escalar dr aqui, ó, vai ser o fx dx. Não vai ter dy nessa história. Portanto, não vai ter também a componente y da força. Então eu vou separar isso aqui assim, ó. Essa integral do ponto O até o ponto P é igual à integral do ponto O até o ponto cujas coordenadas são 1, 0, mais a integral desde o ponto de coordenadas 1, 0 até o ponto P, que tem coordenadas 1, 1. Da mesma forma, quando eu fizer essa segunda parte, só vai interessar a componente y da força, né? Que é a componente, porque o dr vai ter a direção y chapéu. Então lá vou eu, essa primeira parte vai ser da origem até o ponto 1, 0. E o que eu estou integrando? F escalar dr, mas o dr é dx, x chapéu, mais dy, y chapéu. Não é? Isso aqui, lembro, é dx, x chapéu, mais dy, y chapéu. Neste caso, nós não temos nenhum dy, porque estamos sobre o eixo horizontal, não tem essa parte. Então vai sobrar a componente x da força vezes dx. Ok? E qual é a componente x da força? 0. Então essa primeira parte aqui, eu estou integrando da origem até o ponto 1, 0, 0 vezes dx, não é isso? E a força vale 0. Me seguiu? Agora a segunda parte. A segunda parte só vai ter o dy. Mas agora nós vamos ter a componente y da força, que é 2x. Mas o x sobre esse segmento é fixo, né? Vale 1. Portanto, 2x vale 2. Portanto, isso aqui é 2 dy integrados. Quais são os limites de integração dessa segunda integral? Nessa primeira parte aqui, eu estou integrando isso que apareceu aqui, ó, é o f índice x dx. Legal? Mas qual é a componente x da força nesse trecho? A componente x da força vale y, não é? E quanto vale y em todos esses pontos aqui? 0. Então, por isso temos 0 aqui. Foi? Nessa segunda, faça o mesmo raciocínio. Agora, eu estou integrando nesse trecho vertical, onde o x vale sempre 1. 2 vezes x dá 2. Né? E aí, essa integral vai desde o y igual a 0 até o y igual a 1. E quanto é que dá isso? Isso aqui dá 2y entre os limites 0 e 1. No limite inferior isso dá 0, no limite superior dá 2. Então isso aqui dá 2. Em que unidades? Joules. Ok? Então isso aqui é o resultado para o trajeto A. Sobre o trajeto B. Bom, sobre o trajeto B, agora nós temos as duas componentes realizando o trabalho, não é verdade? Como é que eu posso caracterizar o trajeto B? O trajeto B é um trajeto sobre uma linha oblíqua passando pela origem, não é? Y igual a x, não é? Essa daqui
é uma linha reta que passa pela origem, portanto, o coeficiente linear dela é 0 e cuja inclinação é 1, né? Y igual a x. Legal? Então, daqui eu tiro direto que sobre esse trajeto, dy tem que ser igual a dx, não é? Então, lá vou eu escrever a integral de linha, que é o trabalho, né? Fazer assim, a integral de O até P, de f escalar dr. Vou fazer isso devagarzinho. Isso aqui é a integral de O até P. Lembre que um produto escalar é o produto componente a componente, é isso? Então vai ser componente x da força vezes componente x do deslocamento, mais componente y da força vezes componente y do deslocamento. É essa integral que eu estou calculando. Mas a componente x da força é y. Só que y é igual a x. Não é? Sobre esse trajeto. Então isso aqui é uma integral de x dx. Essa é a primeira parte. E a segunda parte? Quem é o fy? Ah, esse é 2x. Ah, mas o dy é igual ao dx. Então isso aqui é mais 2x dx. Veja que eu usei o fato de que eu posso exprimir a equação analítica da trajetória de uma forma na qual y depende de x, para fazer com que a minha integral de linha se reduza a uma integral normal, comum, unidimensional. Não é? Só tenho que me lembrar de quais são os limites de integração aqui. A integração, então, passou a ser uma integração em x. Quais são os limites de integração? De 0 até 1, porque vai deste ponto, cuja componente x é 0, até esse ponto, cuja componente x é 1. Então, isso aqui é integral de 0 a 1. X mais 2x dá 3x. A integral de 3x é 3x2 sobre 2. Não é isso? No limite inferior, isso dá 0. Só sobra o limite superior. Então, isso aqui é 3x2 sobre 2 entre os limites 0 e 1. Sobra apenas o limite superior, que é 1, 3 meios. Não é 2, está vendo? Então, eu fiz a integral de linha de f escalar dr no percurso A e no percurso B e obtive dois resultados diferentes. Isso aqui é meio chato com a integral de linha, porque não basta eu dizer onde é que começa e onde acaba. Eu tenho que dizer como é que ela vai do início até o fim. E para cada trajeto que eu escolho, vou ter um resultado diferente. Claro, o Matheus está adiantando a história, está dizendo, mas em alguns casos, essa integral aí, a integral que determina o trabalho, não vai depender do caminho. Nesse caso, a gente vai chamar as forças de conservativas. É um trailer. Está vendo que vai aparecer ali, daqui a pouco, essa ideia. Né? Mas eu quero que você consiga calcular o trabalho feito por forças não conservativas, porque esses são importantes, exatamente porque são eles que vão fazer a energia mudar. Tá?